Carlo Connect Blue 678, 123 of Hong Kong and 330. Police put down at pushback closed and pushback closed. E aí, turma, tudo bem? Estamos aqui novamente nos estúdios da Flap TV, em São Paulo, para trazer a atualização da revista eletrônica semanal da Flap. Aqui hoje com o Fábio compondo a mesa e o Panda diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Tudo bom, Panda? Tudo bem, E Panda? aí, tudo bem aí, turma? Como é que tá o Firme. frio Tudo aí? certo. Muito frio por aqui. Aqui muito calor. É, Hum, o antagonismo, hemisfério norte e hemisfério sul. Sim. Exatamente. Não fala em antagonismo entre norte e sul, que a gente já temos antagonismos suficientes É aí entre verdade, Brasil e de Estados ontem para Unidos. hoje, muitas Chega, atualizações, né? chega de antagonismos, chega de viralatismos. Vamos lá. Exatamente. E agora a gente dá início aqui com os recadinhos especiais, Panda, dos nossos patrocinadores. Quais são? A JetFlow Aviation, aqui em Sanford, na Flórida, que, como você sabe, é um lugar que em 2 semanas dá um upgrade internacional na sua carreira. Você chega com a sua carteira ANAC de A320 e 2 semaninhas depois você sai com a carteira FAA de A320. Faz tudo debaixo da mesma escola, com o mesmo time, sendo assistido em todo o processo. Ground School, simulador, check rides, enfim, tudo que você precisa para ter sua carteira FAA, você obtém em 2 semanas na JetFlow Aviation School, em Sanford, aqui na Flórida, com a qualidade norte-americana, com a excelência e rigor, precisão norte-americana e o calor humano da equipe do comandante Petri e seu grande time de profissionais. O outro patrocinador importante para a gente é a MF Imports, que é a sua loja de carros especiais no Brasil. Ela pode ser, esses carros podem ser domésticos, brasileiros, podem ser importados, podem ser vintage, podem ser supercarros. Enfim, eles têm um estoque espetacular de veículos únicos que certamente vão deixar você encantado e você vai finalmente encontrar aquele carro que você sempre sonhou. Mas eles podem também blindar o seu carro com absoluta excelência, garantida pelos níveis de aprovação do Exército Brasileiro. Então você já sabe, quando chegar a hora de você escolher um carro especial, a MF Import em São Paulo é o seu melhor endereço. E finalmente a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que continua a oferecer destinos incríveis agora nesse período de férias. Mendoza, Bariloche, Madrid são algumas das novidades na malha. A gente ainda tem Porto, Lisboa, Lauderdale e tem Orlando, nos Estados Unidos. Isso sem falar na mais extensa e numerosa malha de serviços domésticos. A Azul voa para mais cidades no Brasil do que qualquer outra companhia, e não é de hoje. Então, se você quiser fazer um voo seguro, sereno e muito confortável para um número muito grande de destinos, com ótimos horários e aquele calor humano, aquele toque de atendimento típico da Azul, acesse voiazul.com.br, compre sua passagem e descubra por que em Mendoza, em Paris ou Parintins, o céu está cada vez mais azul. Vamos para a nossa missa. O nosso diácono Fábio agora vai rezar. Bom, a gente começa então com esse anúncio da Copa, né? Retornando os voos para Salvador. Então, a retomada está prevista aí para janeiro de 2026, 7 de janeiro. Vão ser voos 4 vezes na semana, aquele voo que sai no banco das 3, 4 da tarde do Panamá, chega em Salvador ali por volta de meia-noite, meia-noite e meia, sai 1h30 da manhã e chega de manhãzinha no Panamá com o outro banco, né, da manhã da Copa, com as conexões. Né? Então, como eu falei, são 4 voos semanais, operados pelo 737-800. E a Copa operou em Salvador ali entre 2018 e 2019, e muito legal ver a retomada dela também no Nordeste, né? O que mostra toda a importância do Brasil, né? Ligando aí principalmente todas as capitais, né? Aqui do Sudeste, do Sul, né? Sim, E agora voltando a Salvador. Ela também que inaugurou agora recentemente o 17º destino nos Estados Unidos, San Diego, né? San Diego, né? E anunciou também uma ligação entre o Panamá e a cidade de Salta, na Argentina, a Uhum. partir de setembro. Muito legal. Então, abrindo esse leque deles, né?
o que já Que é já é bom, bem amplo, né, né. exato, o que já é amplo, se tornará ainda maior, né, Panda? Opa, é impressionante o que a Copa faz, né, gente. Eu sou fã dessa companhia, sou fã de fazer conexões lá no Hub das Américas, no porto de Tocumen, no Panamá. Eles estão de parabéns, é um modelo de negócios invejável, eles ganham dinheiro, prestam bom serviço, vem gradativamente simplificando a frota. Há algum tempo saíram os Embraer, estão diminuindo o 737-700 e estão focando em operar o 737-800, que ainda é muito numeroso, e o 737-8 e 9, MAX, né. Uhum. Então parabéns para a Copa, né, eu estava vendo essa madrugada, por coincidência, 4 aviões da Copa saíram de Guarulhos no intervalo de 3 horas, são 4 voos, apenas no período da madrugada, tem os voos diurnos ainda. Fiquei impressionado, eu estava no Flight Radar, falei: "Caramba, 4 voos da Copa saindo assim, 2 saindo praticamente no mesmo horário". Aí você fala: "Ah, Panda, então não era mais lógico você ter um avião maior, né, pra rotas densas como essa, né?". Talvez, mas o modelo da Copa é um modelo de baixíssimos custos operacionais, que permitem a ela cobrar tarifas competitivas e, portanto, estabeleceu-se como uma das maiores forças da aviação latino-americana. Em que pese o fato de que o Panamá é centralmente localizado, né, ou seja, ele está aí, muito bem geograficamente posicionado, mas isso não tira o mérito, o brilho, do plano de negócios da Copa. Parabéns para a Copa. Sim, é tudo muito bem gerenciado, né. Tudo muito bem Muito. feito. E agora nós É, temos os números aí, as Fábio? isso, as entregas do primeiro semestre, né, que fechou agora no final Sim, de junho, né, com o final de junho. Então a gente tem Airbus com 306 aeronaves, esse número ele é inferior ao mesmo período de 2024, quando a Airbus entregou 323 aeronaves. Então fechou esse semestre com 306, Boeing 280. Já a Boeing teve um aumento de retomando, 60%, né. Uhum. porque o primeiro semestre de 2024 foram 175 aeronaves, e a Embraer com 91 aeronaves, né. O segundo trimestre a Embraer dobrou, né, o número foram 30 aeronaves no primeiro trimestre de 2025, 61 aeronaves no segundo trimestre, né. É. Desse total de 91 aeronaves para a Embraer, ah, são 26 são jatos comerciais, né. E da Boeing, né, só, comentando, de junho, das entregas que ela teve, 42 foram dos jatos 737 MAX. E esse número que a Embraer, a última que você colocou aí, 91 aeronaves no primeiro semestre, ela estima-se que agora, no final do ano, em 2025, ela entregue até 85 aeronaves comerciais e 155 jatos executivos, Uhum. né. Eu acho que é bacana a gente comentar, né, que ao longo dessa história brilhante da Embraer, ela entregou mais de 9.000 aeronaves, né, Sim, e a cada 10 segundos, um jato fabricado pela Embraer decola em algum lugar do mundo. É sim. E tá em impressionante, né. todos os cantos, né. São 150 milhões de passageiros transportados aí pelas asas da nossa indústria brasileira de aeronáutica. Sim, motivo de orgulho pra gente, Muito né. orgulho, né, Panda? Motivo de muito orgulho, mas, nas últimas 24 horas, motivo de muita preocupação, porque se passar esse tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, os jatos da Embraer vão se tornar anticompetitivos. Exatamente. Então, a Embraer, as ações da Embraer refletem essa preocupação, elas despencaram após o anúncio, e agora a gente tem que, aguardar os próximos passos para ver exatamente qual vai ser o impacto. Não vai ser um impacto pequeno, porque a experiência mostra que o nosso governo é o clássico caso do rato que ruge. Não manda porra nenhuma em escala global, é um país irrelevante sob qualquer aspecto e especialmente no diplomático, e acha que pode enfrentar, de igual para igual uma superpotência. Então, assim, né, e agora, né, a gente tem, a infeliz coincidência de ter 2 presidentes populistas, né, demagogos, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil, e 2 chifrudos vão acabar dando chifrada, né. Então, os nossos, presidentes, né, de Brasil e Estados Unidos, hã,
que são mais afeitos a bravatas do que a diplomacia, vão agora para essa conflagração que não vai deixar nenhum benefício, né. Seja como for, seja como isso se encaminhe, é desastroso o que está acontecendo, e em especial para a Embraer, porque se, o mercado norte-americano realmente, de fato, passar a a a incorporar essas tarifas de 50% no valor de importação, as centenas de encomendas que a Embraer tem de jatos, junto às empresas aéreas regionais norte-americanas, podem vir a ser canceladas e os concorrentes optarem por algum avião que seja mais acessível. Ou seja, é um momento difícil, né, mas não surpreendente, porque quando você tem, populistas e demagogos na posição mais alta, política de um país, normalmente o resultado é esse, né, a demagogia e o populismo sempre acabam mal. Exatamente. Sim, Vamos torcer para que a é, coisa se ajuste, acabe né. bem na diplomacia, né, como eu acho que tem que ser. A Europa está Lem inclusive, né, Panda, a Europa está muito quietinha, né, e a Europa está fazendo o seu papel, né. Não, lembra por quê? Porque ela não é governada por demagogos, por populistas como são Trump e Lula, Exatamente. né. Uhum. Então, assim, a gente vai pagar, né, a gente vai pagar pela inconsequência, pela falta de preparo, Amadorismo, pela pela falta de conhecimento de preceitos básicos de governança, né, que você coloca um ignorante para governar um país e um boquiroto, como é o caso do Trump, para governar o outro, é claro que só pode terminar, dessa forma, que é uma forma estúpida, né, que é o fracasso da diplomacia, o fracasso do entendimento, o fracasso do diálogo, né. Então é difícil imaginar um cenário positivo, e essa situação pode levar a milhares de cargos perdidos, a centenas de aviões, e pedidos, cancelados pela Embraer, se não houver uma reversão, e uma reversão, palpável desse cenário. Eu não acredito porque, como dito, né, eh, assim, o Brasil não significa absolutamente nada para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem agora recuar dessa bravata, desse anúncio que o Trump fez. E o Brasil não tem simplesmente bala na agulha para o que o Brasil ganha, né, ao ver, seus produtos de exportação sobretaxados em 50%, e o que o Brasil ganha dando a mesma recíproca. Até porque o Trump falou: "Qualquer valor de taxa que, o Brasil venha a impor como sanção para os Estados Unidos, esse mesmo valor vai ser acrescentado aos 50% que nós já estamos aplicando". Então, digamos que o Brasil, defina que, por reciprocidade, produtos norte-americanos passam a ser taxados igualmente em 50%, o governo Trump já afirmou que aí os produtos brasileiros vão ter 50% mais esses 50% somados, resultando numa alíquota de 100%. Aí inviabiliza qualquer tipo de negócio. Uhum. É. lembrando Que que os Estados tempos esse Unidos é o segundo maior parceiro do Brasil, né. Nós temos aí uma uma boa relação comercial, de muitos anos, né, e isso Mas é bom agora lembrar, mas é bom lembrar, por exemplo, que a Embraer ela não é uma fabricante, né, ela é uma montadora. Então, ainda que ela construa uma parte da estrutura muito grande, enfim, que ela tenha as asas, às vezes, vêm do Japão, os trens de pouso são feitos por empresas, europeias, o avião ele é montado com peças que vêm do mundo inteiro, mas muita coisa vem dos Estados Unidos. Imagina se, para fazer um avião agora, a Embraer tem que pagar 50% a mais por tudo aquilo que dentro de um jato da Embraer, e aí não é só aviação comercial, né, você tem aviação militar, você tem aviação executiva. Imagine se esse cenário em que os produtos da Embraer vão ter que pagar 50% a mais, de tarifas, de impostos sobre a compra de produtos, insumos, peças vindas dos Estados Unidos. Inviabiliza, os produtos deixam de ser competitivos. Ou seja, é de uma gravidade, é de uma seriedade isso que está acontecendo, que talvez escape a maior parte da população. Certamente não escapa para nós da aviação, que sabemos as consequências nefastas, né,
de você ter essa troca de bravatas, né, por enquanto, é uma carta, absolutamente mal escrita por parte do Trump, né, que mistura alhos com bugalhos, coloca a questão do Bolsonaro junto, assim, como se fosse a coisa mais importante, né, e como se ele tivesse algum direito ou capacidade de influenciar ou mudar o que vai acontecer no Brasil. E nessa mesma carta ele fala: "Ah, en passant, também vamos cobrar 50% de taxas em cima de produtos vindos do Brasil". Ou seja, assim, eu fico até assim, eu fico abismado, né, eu fico lembrando de estadistas, de verdadeiros presidentes que os Estados Unidos tiveram, e fico comparando com o Trump, né. Assim, a impressão que dá é que ele mandou imprimir um tweet dele, né, e eu fico realmente chocado com tamanha é um descabimento, mas enfim, é típico de populistas e de Uhum. tresloucados, né, que é o caso do presidente Trump, infelizmente. Sim, Exatamente. E é. e do nosso lado, a gente tem o nosso demiurgo, né, o nosso presidente que também não é muito afeito a canais diplomáticos, né. E aí acho engraçado também, na mesma semana que ele fala que o Trump não deve se meter em assuntos brasileiros, ele vai lá pagar pau para Cristina Kirchner, que foi condenada na Argentina, e pedir pela soltura dela. Isso não é se meter nos assuntos argentinos não, né. É, Não, isso não. aí não é interferência. Ou quando manda trazer a mulher do ex-presidente peruano num jato da FAB pago pelos nossos impostos, né, isso também não é Não é influenciar na interferência. política interna, Sim. não é interferência. Então, É só assim, quando 2 convém, né? é claro, é coisa de demagogo, né, coisa de um despreparado, que é o que a gente tem na presidência, um despreparado. Exatamente. O que torna o país ainda mais um anão diplomático, é o que eu sempre falo, É. né. Sim. Anão como o Corinthians é um anão continental, né, então tá certo, então são 2 anões, o Corinthians no continente e o Brasil em escala global. Eu tô te provocando, é a segunda que eu dou na sua orelha já com o Corinthians, né. Tá Porque eu bom. tô de preto hoje. Eu sempre Veio vivo veio de veio em preto. caráter. Eu vivo Ah, de só preto, hoje, né. eu Só vivo hoje, de né, preto. Flávio? Eu estava com barba semana passada, minha mulher chegou pra mim e falou: "Nossa, você tá a cara do Flávio". Eu falei: "Eita". Ai, ai. Ela estava Eu parecido já mesmo, muita gente falou. eu já Agora tirei confundindo a barba. Flávio e Panda e não mais Flávio e Fábio. É, exatamente. E agora a Latam faz ajustes em seus voos internacionais em Fortaleza. Conta pra Isso. gente, Fábio. Então, a princípio, ela vai parar aí entre outubro e março o Fortaleza Miami Aham. e que hoje opera com 2 frequências semanais e vai passar essas 2 frequências para o Fortaleza, Lisboa, né, reforçando aí a presença nessa rota, né. Então, a Fortaleza Miami vai ficar um período sem voos, a Gol volta na alta temporada do final do ano, mas a Latam vai focar aí nesse nicho de Lisboa e continua com Santiago uma vez na semana, né. Você leu esses dias aí que ela tá operando a maior malha de toda a sua história agora em julho, a Latam? Ah, sim, sim. É, Impressionante, né? agora na Na alta alta temporada, estação, né. a Sim. maior malha já operada pela companhia. E hoje chegou uma outra notícia agora pela manhã aqui, que eu separei, que a partir do final de outubro a companhia também passará a voar com 2 novas rotas domésticas aí. A Ah, primeira o Iguaçu, ligando Foz, Brasília? Brasília, Uhum. isso, 7 vezes por semana, e Curitiba, Galeão, 14 voos semanais, operados aí com A320 e A321, 174, 216 assentos, respectivamente, né. É muito bom, estou investindo bastante aqui Muito. e tem até a novidade da TAP também, né, do codeshare que eles assinaram com a TAP, então são mais de 40 rotas, então do lado da TAP a gente tem voos como, Lisboa-Dakar, Lisboa-Nice, Lisboa-Paris, do lado da Latam, Brasília-Macapá, Florianópolis-Congonhas, Fortaleza-Natal, enfim, elas se reforçando aí, né, as conexões. Um Você crescimento. incluiu Oi, Panda. vocês incluíram Brasília, Foz do Iguaçu? Sim, tá Tá. aqui. É É, é uma acabei de das falar aqui, Que é a Brasília, Foz, nova 7 tá. voos isso. semanais. Brasília e Isso. Iguaçu.
Que E é outro ponto importante, porque Iguaçu, infelizmente, está sofrendo de, um estrangulamento na capacidade aérea. Depois da pandemia, alguns voos, algumas ligações foram perdidas. Brasília, sem escalas para Iguaçu, era uma delas, e a gente fica feliz de ver a Latam, retomando essa ligação. Sim, é um exatamente. aeroporto com muito potencial, né. E ela também informou agora, dias atrás aí, que ampliou a frota aí em 5% no primeiro semestre de 2025. Hoje ela opera Latam Brasil, tá? Uhum. Ela opera com 158 aeronaves, uma idade média de 10,8 anos aí de operação. E outra novidade dela também, Cheio de muita novidades. coisa, né, mas isso é bacana, é que ela está colocando Wi-Fi a partir de 2026 nas aeronaves wide body. Ah, que ótimo. Então, um São Paulo-Londres aí com 777, com 7879, Vai ter Wi-Fi vai ter o disponível. Wi-Fi disponibilizado. Ela está investindo aí US$ 60 milhões, e as 250 aeronaves aí do grupo Nero, né, corredor único, Uhum. já possuem o sistema Wi-Fi. Isso Sim, agora está sendo ampliado também para a para frota os wide bodies. dos wide bodies. Muito bom. E a Royal Air Maroc com mais frequências aqui para o Brasil, então no final do ano, ali em dezembro, eles vão passar dos atuais 3 para 4 voos semanais, né, reforçando aí essa ligação Brasil, Marrocos e também aquilo que a gente já falou algumas vezes, as conexões para a Europa, né, que ela é uma ótima opção ali para estar conectando com Portugal, Espanha, França, enfim. É uma outra forma de chegar até a Europa, fazendo um stopover, no Marrocos, Com né. tarifas muito convidativas, né, Sim, tarifas bem interessantes, né. sim. É, eles operam aqui com 787, 8 e 9, né, vão intercalando. E também, como a gente já comentou, tem o interesse de voltar para o Rio, estão estudando aí aquela rota Casablanca, Florianópolis, Buenos Aires. Vamos ver como que vai proceder aí nos próximos meses, né. Vamos aguardar. E a JetBlue aposentando o Embraer 190. Isso, 20 anos depois da chegada do primeiro, porque o primeiro deles chegou em setembro de 2005 e agora em setembro de 2025 eles vão aposentar por completo a frota do Embraer 190, chegaram a operar mais de 60, mas hoje eles têm 9, né, na frota. Então o último voo vai ser o JFK Boston do dia 4 de setembro, né, terminando esse capítulo na JetBlue, que começou a receber os A220, né, eh, complementando os A320, A321. Mas, Panda, o 190 teve uma participação fundamental no crescimento da companhia, né. Foi uma grande escolha, né. Ah, sim, a compra do Embraer 190 pela JetBlue, ela tem impactos profundos na história da aviação, brasileira inclusive, né. Foi o primeiro contato do David Neeleman com produtos da Embraer, a primeira compra que ele fez, né. Ele ficou extremamente satisfeito com a operação dos aviões, né, e os 190 cumpriram um papel muito importante para inaugurar rotas, de menor densidade que não seriam, viáveis economicamente se a JetBlue tivesse apenas, os 174, 176 assentos da família A320. Então, naquele momento, 20 anos atrás, a JetBlue cresceu e cresceu mais do que poderia crescer se tivesse apenas os Airbus, graças à capacidade dos Embraer. Some-se a isso ao fato de que o público adora voar no Embraer, porque não tem a poltrona do meio, e a JetBlue conquistou, né, marcou a imagem dela de empresa inovadora, de excelência, de alta qualidade de produtos. Quando o David sai da JetBlue, né, ele começa a buscar novos horizontes, ele encontra uma oportunidade de começar uma companhia aérea no Brasil e rapidamente liga para o Frederico Curado, seu, amigo pessoal e então presidente da Embraer, e fala: "Olha, estou pensando em montar uma companhia aérea no Brasil, você tem avião aí para vender?" O Frederico deu risada e falou: "Vem aqui tomar um café." O David falou: "Eu não tomo café, mas eu vou aí conversar com você." Né, e veio, e aí o resto é história, né. A encomenda inicial de mais de 60 aviões que a Azul fez, pra começar a voar em 2008 e, claro, né, isso aconteceu novamente nas asas da Embraer.
Mas 20 anos de operação é um tempo razoável, né, para qualquer tipo de modelo numa companhia aérea, né, e de fato, a JetBlue optou por renovar sua frota com o modelo A220, né, que tem uma capacidade de assentos maior do que os concorrentes diretos, no caso o Embraer E2, né, então era natural que o modelo 190 acabasse sendo aposentado aí. Sim. E só, completando do David, depois teve a Breeze, né, com os Embraers também. Então, É, no caso 190 que é, sim, no para a caso empresa iniciar, né, ali a no caso havia uma disponibilidade de aviões desse modelo no mercado, né, a Azul estava se desfazendo de alguns, outros aviões estavam disponíveis no mercado, e a Breeze, para acelerar sua entrada, em serviço, escolheu, começar a voar usando os Embraer 190 e 195 usados, né, alguns deles ex-Azul, até pelas relações que o David ainda mantém com a Azul, né, ele é o fundador da Breeze. Mas isso também, né, deixa claro a confiança que o David tem no produto brasileiro, né, na qualidade dos aviões da Embraer, né, e eu posso testemunhar isso porque eu estava lá, quando a Breeze escolheu o A220, a diferença entre o Embraer E2 e o A220 foi isso aqui, assim, foi realmente, uma escolha tomada uma decisão tomada no último metro de uma corrida de 10 quilômetros, assim, a coisa veio uhum, parelha, parelha, parelha. sim. Muito bem. E agora a Bom, Emirates, com voos diários no Rio de Janeiro isso, estão ampliando, eles têm 5 hoje, vão passar para 7 semanais, né, que é o equivalente a um diário, na rota Dubai, Rio, Buenos e Aires. com 300, né, Isso, com 300 que tem primeira classe, né, ao contrário do 200, do o LR. 200. É. E essa a rota Rio-Buenos Aires aí sendo reforçada, né, uma rota que tem voos de várias empresas, a British mesmo opera diariamente com 777-200, né, Eu então muito, muito bacana. passei em Buenos Aires, em Ezeiza, na segunda, e ele estava lá, e me chamou a atenção por ser o 300, né. É Uhum, o que você falou, de maior capacidade, tem a primeira classe, sim, e então eles passam aí de 5 para 7 voos semanais, é isso, Fábio? isso mesmo. Dubai, Rio, Buenos Aires. Uma excelente oportunidade também, né, de fazer um voozinho aí, um Rio-Buenos Aires Rio-Buenos ali, Aires, né, sim, até pesquisar a tarifa, né. uma forma de chegar na Argentina, né. É, em grande estilo, né. Aham. E a gente volta a falar de Embraer com algumas novidades bacanas que aconteceram aí nas últimas semanas, com a entrega do primeiro E195-E2 da Mexicana, né, uma pintura muito bonita. A aeronave já está no México, fez o traslado, né, São José dos Campos, Manaus, a cidade do México, o Felipe Ángeles, né, o aeroporto. E esse é o primeiro de 20, né, que a Mexicana recebeu. Ela encomendou 10 do 195 e 10 do 190. Então, muito, muito bacana. E a Scandinavian, que fechou uma grande encomenda aí com a Embraer, com, né, um número significativo, né, de aeronaves, e foram 45 exemplares do 195, mais 10 opções de compra, né, um acordo aí em 4,6 bilhões de dólares. Um valor bem expressivo, né. Sim, E a Scandinavian que vem aí num processo de renovação de frota escolhe um produto aí, eh, muito bom, né, que é o E2. Considerações, Panda? Claro, é uma venda importantíssima para um novo cliente não, porque a SS já opera o Embraer, a família E1, né. Eu fotografei semana passada uns 2 190 da SS, operando em Frankfurt, na Alemanha. Mas é muito bacana você ver o E2, fechando uma venda muito relevante, né. Agora para o grupo Air France-KLM, a SS faz parte do grupo Air France-KLM, né, a SS teve o controle agora adquirido, então de uma certa maneira, né, você vê que esse grande conglomerado econômico, né, que é o grupo Air France-KLM, que agora também controla a SAS, opta por um avião que a KLM já vem empregando com grande sucesso, né. Sim. Então, você vê uma nova bandeira, né,
e um avião de excepcionais qualidades de conforto, de segurança, tecnologia e, na Escandinávia, isso é muito relevante, né, de baixíssimos níveis de emissão de poluentes sonoros e de queima de combustível. Essa é uma questão fundamental e o E2 é realmente um bom vizinho, né, silencioso, ele tem índices de, de impacto ambiental muito atraentes, tal, tudo isso pesou para a SS fazer essa importante encomenda, né. 45 mais 10 não é toda hora que acontece. Então parabéns para a Embraer, parabéns para a SAS que vai ter um produto de primeira categoria, né. Imagina, você chega e sai de vários pontos na Escandinávia sem ter poltrona do meio, é muito bom. Sim, Exatamente, um grande diferencial, é, né, mas seduziu os nórdicos, né. sim. Bom, e É, agora ali uma nova rota aí que está sendo estudada no Brasil, não sei vocês, mas eu já estou de mala pronta para Boa Vista. Porque a Intercaribbean pode ser que inicie aí a rota Barbados-Boa Vista, então uma comitiva de Barbados esteve em Roraima, né, para discutir diversos assuntos, entre eles o início dessa rota ligando a ilha caribenha com a capital de Roraima, né? Seria uma ligação interessante Eles aí, operam né? com quais aeronaves, Fábio? O ATR-42, a TR-72, o Embraer 145, o Brasília, e eles têm o CRJ-700 e o 900 mais arrendados da Senmer da África do Sul. Tá. Então, uma frota diversificada aí. E, inclusive, a comitiva veio numa aeronave deles, o Embraer 145, 1h40 de duração o voo, Então estão em né? tratativas. Sim, tomara que concretize aí. Bacana, seria mais uma ligação interessante do Brasil aí com a região do Caribe, né. Com certeza, e região norte ali que tá Região pertinho, né? norte, sim, sim. Tivemos operação anos atrás, né, da companhia lá, um 737 voando para Belém, me fugiu o nome dela agora, ah, Suriname, Eles operam, eles operam ainda, né. continuam, eles ah, operam Uma para ligação Paramaribo, também, sim. A Gol faz a também, é o Gol também Paramaribo, faz, né. isso. Mas Barbados, outras empresas aéreas já operaram lá, né, brasileiras. A Gol já teve essa rota, né, a Varig, acredito também que tem operado, né, Panda? acho que Varig, não, acho não, a não? Varig Não, nunca não, a operou Varig para acho que não, mas eu lembro de alguma empresa da região norte, eu não lembro se foi a Meta, uma regional, voando para essa região, isso anos 90. É. não, para o Caribe sim, mas para Barbados que eu me lembre, né, a gente não teve nenhuma operação regular, do Brasil. Posso estar enganado, talvez a Cruzeiro tenha feito por algum período, né. A Gol chegou a ter Eh, esse voo, era São Paulo, só não sei se era fretamento ou se era, regular Gol, né, mas eles é mesmo? chegaram a ter por um Uhum. período essa rota. Que Barbados é uma ilha grande, né, eu já tive lá 2 ou 3 vezes, é um lugar bacana de fortíssima influência britânica, né, os carros andam no tem a direção do lado diferente do nosso, tem vários hábitos britânicos, chá das 5, etc, etc, mas você tem aquela coisa maravilhosa de estar no Caribe, assim, aquelas águas turquesas, assim. É um pouquinho caro, é um destino um pouquinho caro, em relação a outras ilhas no Caribe, mas, por que não, né, por que não a gente fazer um voozinho, né, e aí vão os barbados, o Flávio e o Panda e o não e o Flápio também, né, eu já não sei mais o que que eu estou falando aqui, se é Fábio, Flápio, Flávio, enfim. Os barbados vão para Barbados, né, para fazer Isso, um Sim, flight Barbados e check. O não que que você acha? Barbados. sim. É, Barbados e não E aí Barbados. de Barbados emenda para algum outro canto. Exatamente. E Você fazer um falou pouco você a falou conhe dessa ligação importante aí com a Inglaterra, né. A British tem voos acho que diários Tem, para lá, a né. Virgin A também não, Virgin, acredito que né. tem, sim. não devemos esquecer que Barbados foi o único destino no Caribe a ser servido por 2 companhias que voavam Concorde. Ah, sim, tem uma É, uma foto linda, né, É, 3 Concordes, é verdade, bem acho que é lembrado. um da Air France, um da British, e 2 da British, com pinturas diferentes ainda, e um Dash da Liat, uma foto linda essa, É né. isso aí mesmo. e quando estive em Barbados, eu cheguei lá, tinha 2 Concordes parados, eu não aguentei, né, saí do avião que estava me trazendo, que era um Dash da Liat.
corri lá no pátio, fotografei um Concorde da British e outro Concorde da Air France lado a lado. Tirando Nova York, a única cidade no mundo que pode dizer que recebia regularmente, ainda que sazonalmente, né, voos, das 2 companhias que operavam o Concorde era Barbados. Exatamente por essa razão, é que a British Airways acabou doando um dos Concordes, e ele hoje está em exibição no aeroporto Grantley, né, que é o aeroporto que serve lá, né, Bridgetown, né, BGI, né. Uhum. Mas agora eu lembrei, a Cruzeiro voa para Bridgetown. A Cruzeiro chegou a fazer, no início dos anos 80, ela tinha um voo que fazia várias escalas assim, e Barbados acho que era o destino final no Caribe. Com cara velho, Mas talvez, Panda, ou não? não, 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 Não? 737, 737. 37? Não, isso foi anos 80. O Ah, Caravelle anos parou em 80, tá. 70, Tá. Uhum, Caravelle parou em 75, né. uhum. Mas, é bacana, né, porque você pode ir para Barbados e visitar um Concorde. Não são muitos lugares do mundo em que o Concorde está em exibição, e lá eles construíram um hangar em volta do Concorde, que virou o Museu do Concorde. E é uma pena, dos países que receberam, voos regulares do Concorde, apenas 2 não ficaram com o Concorde em exibição: Bahrein e a Pátria Brasil. Amada, infelizmente. Seria lindo ter um Concorde da Air France no Galeão, vocês não acham? Eu Sim, iria lá Sim, visitar, com mas maravilhoso. não certeza. Seria, aconteceu, não assim, aconteceu. É. espetacular ali, né. Não, Vou pra cá em 76, né, Panda? Primeiro voo, né? 76 a 82, 76 a ja j 82. janeiro de 76 a março de 82, se eu não estou enganado. Ligando Paris ao Rio Então, de Janeiro com uma escala em Dakar. Dakar, né. o E Dakar, fez algumas aparições ali, né, em Recife, Foz do Iguaçu também, Eu né, tive a sim, oportunidade de em vê-lo em França. Guarulhos, Guarulhos também, isso nos anos verdade. 80, na visita do ele presidente francês, falecido, François Mitterrand. Uhum. ele fez algumas, eles eram usados em charters intercontinentais também, né, existiam, ou existem empresas que chegaram a arrendar, alugar o Concorde para dar voltas ao mundo, tal assim. Então eles às vezes iam parar em destinos pouco lembrados. Por exemplo, teve um Concorde que visitou Foz do Iguaçu, um Concorde da Air France, né. Então, assim, mais aeroportos do que a gente imagina acabaram, ainda que fosse por uma vez só, recebendo a presença ilustre, né, a visita ilustre dos maravilhosos supersônicos, né. Esteve em Caetac também, né? Sim, alguns voos especiais, existem vídeos e fotos, né, porque aquela aproximação ela já era magnífica, imagina você fazer aquilo com o Concorde, né. Pena Nossa. que no dia que ele esteve lá o tempo estava ruim. Mas, enfim, depois de 82, alguns voos charters foram feitos, né, de Concorde, para o Rio de Janeiro, né. A gente tem, imagens disso também aqui nos arquivos da Flap, né, de visitas do Concorde ao Rio de Janeiro, depois que os serviços regulares, foram, cancelados, né, em 1982. Mas eu lembro que a primeira vez que eu voei, fiz um voo na minha vida, foi num DC-10 da Lufthansa entre Campinas e Galeão. E quando no dia, 15 de dezembro de 1979. E quando o nosso avião parou no Galeão, eu olhei na janelinha, ao lado estava o Concorde. Então imagina a minha emoção, né, de estar fazendo o primeiro voo da minha vida, e quando a gente para no portão, olha para o portão ao lado, o Concorde está sendo preparado para o retorno para a França. Foi uma coisa Nada mal, espetacular. né. Chamava muita atenção, né? Ah, sim, Piloto de sim. 747 descia, né, É, e isso é uma aeronave emblemática, né. descia para ver mais de perto ali a Marcou aeronave marcou a parada, história. marcou muito a Olha, história, né? eu fiz um voo só em 1996, né. Sim. E quando eu estava na janelinha na hora que a gente iniciou o táxi, e eu estava olhando para fora, evidentemente, né, e eu pude reparar como todos os trabalhadores do aeroporto, pessoal de rampa, turma carregando bagagem, outro pilotando um tratorzinho, todo mundo parou para ver o Concorde passar. Não era um voo especial, não era uma data especial, era simplesmente o Concorde taxiando, e os trabalhadores do aeroporto paravam e ficavam assim, observando de olhos arregalados a passagem do Concorde. Então ele foi, eu sempre digo que é um dos momentos mais inesquecíveis da minha vida, foi ter voado nele, assim, e foi Ah, com certeza. Sim. É. foi espetacular. Muita saudade de 2003 pra cá, né?
Ah, né. sim. É. Sua última operação. O mundo perdeu com a parada do Concorde, o mundo perdeu um componente, muito lúdico, né, muito charmoso quando o assunto é transporte aéreo, né. Porque de novo, né, o transporte aéreo ele se desenvolve com aquele tripé, né, mais alcance, mais carga paga, mais velocidade, né. E Concorde ele era o ponto mais alto de uma dessas 3, de um desses 3 vetores de excelência na aviação. Ninguém foi mais rápido do que ele, né. Exatamente. Então Na verdade foi um retrocesso, né, Panda, saímos de Mach 2, voltamos a voar Mach 85 aí, né. é, enfim, É. era apertadinho, barulhento, mas era Era magnífico. muito ligeirinho. Era sim, Dava pra era. almoçar em Nova York e voltar. Não, tanto é que, né, teve um grupo de bacanas, assim, de milionários que no réveillon do ano 2000, eles celebraram em Londres a passagem à meia-noite, a entrada no milênio, pegaram o Concorde, voaram para Nova York e celebraram uma segunda vez a entrada no milênio, porque o Concorde ele voava mais rápido do que a rotação da Terra, então, quando eles pousaram em Nova York, 3 horas e pouco depois de ter decolado de Londres, ainda não era meia-noite. Já que a gente tá falando de Concorde, a Flap tem um plano que é o Concorde, não é, Panda? É, nós temos 4 planos diferentes e o Concorde é o nosso plano premium, sim. E é importante que você nos prestigie com assinatura, seja no plano Concorde e nas outras 3 modalidades, porque isso vai nos ajudar a continuar fazendo um jornalismo de qualidade, trazendo a você produtos como a nossa revista impressa, como o canal Flap TV, como produções e vídeos exclusivos que a gente vem fazendo aí no Brasil e no mundo. Já estamos produzindo vídeos dentro e fora do Brasil, para um número crescente de empresas que nos contratam para produzir, conteúdo de qualidade, conteúdo que tem a ver com aviação, principalmente, mas também viagens, destination, enfim. A gente, depende da assinatura de vocês, depende do prestígio de vocês para continuar fazendo esse trabalho. Assine a revista Flap no plano Concorde e nas demais 3 categorias, que são a Constellation, Electra e Jumbo. Jumbo, é. 4 aviões que a gente considera icônicos e que te dão níveis diferentes de produtos e serviços, incluindo matérias exclusivas e brindes exclusivos para os nossos assinantes. E sorteios, né, importante Sorteios falar, também. a gente sorteia normalmente modelinhos, né, modelinhos die-cast, né, e se é para deixar vocês irritados, eu já tenho um ótimo aqui para mostrar. Olha que coisa linda, esse Tristar. Esse aqui não vai ser sorteado para os assinantes da Flap não, mas olha que coisa linda esse É maravilhoso. Tristar aqui na Escala escala 1/200. 1/200, fabricante? É É flight. in-flight. In-flight É, models. É, em flight é excelente, Ah, né. in-flight é uma das in-flight é minhas favoritas. muito boa, realmente a qualidade é muito boa. E para acabar de vez com o dia de vocês, eu gostaria de lembrar que eu já voei nesse avião, então azar o seu. Aí é pra acabar, aí é pra É, acabar. aí a gente nem discute. Opa, Bom, e agora falar de ultra longo alcance, que a Qantas recebeu seu primeiro A321 XLR no voo de entrega Toulouse, Bangkok, Sydney, né, então ficou muito lindo, né, nas cores da Qantas. Tudo bem que vazio, né, mas fazer um Toulouse Bangkok, Pois é. O voo mais longo de A321, né, feito na história, acredito. E, enfim, a aeronave está configurada com 197 assentos, são 20 na executiva, 177 na econômica. Vai estrear aí em rotas pelo Pacífico, Sudeste vai fazer a festa Asiático. ali, Ah, sim. né. E a Qantas vai ganhar muito dinheiro com ele, não tenha dúvida, Sim, né. são 40 aeronaves encomendadas, 28 vão para Qantas e 12 para Jetstar, que é subsidiária, né. Subsidiária Isso. da australiana principal. então, né, a gente olha para essa chegada aí, esse novo equipamento da Qantas, esse avião vai arrebentar, porque as companhias aéreas da Austrália têm sempre um problema adicional. A Austrália é longe de praticamente tudo. Então, companhias aéreas australianas sempre tiveram que vencer, essa questão das grandes distâncias, e durante um período importante de tempo não houve um avião que pudesse voar longe com uma capacidade menor, né. E com a chegada aí dessa frota importante de A321 XLR, a Qantas vai poder
inaugurar ou retomar ou incrementar os serviços na extensa região, né, do Pacífico, e vai ganhar muito dinheiro com isso. Vai voar para aquelas ilhas, nações, assim, provavelmente vai inaugurar voos para a Micronésia, vai voar para lugares que hoje ela não teria equipamento para servir, de forma rentável. Agora sim, ela vai conseguir estabelecer uma malha ainda mais relevante na região da Australásia, né, e do Pacífico. Uhum. É, com certeza, assim, com 40, né, o grupo realmente vai ampliar bastante ali a É. malha na região, né. Maquininha de fazer dinheiro da Qantas. E Tá bom. outra coisa, né, como é um país grande, também ele vai ser usado nos transcontinentais, né, nos voos domésticos que unem a Ah, sim, o Austrália Perth, Ocidental à Oriental. Sydney, né, Uhum. Certamente, né. E mesmo a rotas mais curtas com mais densidade, que são afinal 200 lugares, né. Então, ele vem sim, a substituir uma parte da frota 737 também. sim, e provavelmente também vai entrar em alguma outra rota ali do 330, né. Exatamente. Bom, e agora o Peru deixou o F-16 e o Rafale de lado e optou pelo Gripen, né, Flávio? É, mais um país sul-americano, né, que irá operar aí o caça sueco fabricado pela Saab, né. O governo do Peru anunciou aí, um investimento de 3,5 bilhões de dólares para a aquisição de 24 caças Gripen E. O contrato representa um salto muito importante, né, nas capacidades de defesa aérea do país, que tem aeronaves aí já mais antigas, né, falando um pouquinho melhor, obsoletas, né, que já nem tão, operacionais. O contrato prevê aí a compra em 2 fases, o primeiro lote de 2,1 bilhões de dólares em 2025, mais 1,5 bilhão em 2026. Esses valores cobrirão, né, não apenas aeronaves, mas também os sistemas de treinamento, suporte logístico, armamentos e transferência de tecnologia também, né, como nós temos aqui no Brasil, né, a Embraer, que é parceira aí da Saab. A expectativa é que a Força Aérea Peruana receba os 3 primeiros jatos em julho de 2026. E como você muito bem falou, ele, participava desse processo de licitação aí, juntamente com os caças F-16 Block 70, de fabricação norte-americana, e o francês Dassault Rafale. Uhum, E se sagrou campeão aí o caça sueco, 24. sim, Mais uma nação a compor aqui na América, do Sul. sim. Temos a Colômbia, né, Isso que que anunciou também agora, e o Brasil que já tem 10, o né, Brasil 10, com um contrato total aí de 36, e agora chega o Peru. Peru chegou, hein, Panda, chegando o Peru, hein, com É. 24, é o Gripen. A venda para o Brasil foi muito importante, porque você estabelece uma plataforma nova que criar todo o ecossistema, né, de suporte técnico, enfim, apoio, etcétera. Então isso encorajou outros países da região a seguirem pelo mesmo caminho, né, o caminho do Gripen, e com isso, né, imaginando que são países que hoje não têm qualquer tipo de beligerância, eles podem até dividir experiências, eventualmente até um suportar o outro com a necessidade de algum apoio logístico, técnico, enfim. É bom. E parabéns para a Saab, né, é um belo produto, enfim, muito competitivo e essa venda aí reforça isso. Muito sim, bem. com certeza. Agora falar um pouquinho do BRICS, né, nesse último final de semana a gente esteve lá no Rio de Janeiro registrando as aeronaves, né, que chegaram para o encontro, foram menos aeronaves, né, do que o G20, mas alguns movimentos interessantes, né, como o 777 da Garuda, trazendo a comitiva da Indonésia, né, até ontem foi lançado o vídeo aqui na Flap TV com essa movimentação, então legal o pessoal assistir que tá bem completo ali com os movimentos. A gente teve também Angola chegando com 787, China 7478 e Etiópia com 7878, né? Então o link do vídeo tá aqui aparecendo para vocês, é só clicar que já vai cair ali direto no vídeo com a movimentação completa. Festival de aeronaves diferentes aí pousando na pista 15, lá do Sim. Galeão, né. Teve a 340 Saudita que acabou atrasando um pouquinho, ali chegou na segunda-feira.
teve russo, né, o Ilyushin, 319 turco, 737 também BBJ dos Emirados Árabes, Etihad, né, o 7879 com as cores da Etihad, enfim. Venezuela teve aeronaves. por aí? Teve um 737-400 da Estelar, Hum, mas eu acho que ele estava transportando comitiva de Cuba. tá. Não foi da Venezuela, mas ele esteve por ali. Tá, enfim, um movimento diferente, né, Uhum. no aeroporto internacional aí do Rio de Janeiro. E agora a expectativa fica para o final do ano, né? Com a COP30. COP30 lá em Belém. Sim, que também estaremos cobrindo. Mas aí deve ser coisa grande, né? Não, Coisa aí muito vai ter participação de muito. muitos países, né? Sim, Muitas delegações, chefes de estado, enfim. O evento vai ser grandioso. com certeza. E, pra gente fechar, a agenda da Esquadrilha da Fumaça. Então, a gente tem Norte, Centro-Oeste, Sudeste, né? Começou com o Porto Nacional Tocantins, dia 5 de julho. Aí tem Mato Grosso, né? Com Barra do Garças, Rio Verde, em Goiânia, em Goiás. Também em Minas Gerais, aí com Patrocínio, Araguari, Ilhabela em São Paulo, Jaboticabal e São José dos Campos. Então essa é a programação da Esquadrilha da Fumaça para julho. Eles têm mais informações, né, no perfil deles no Instagram, então é legal o pessoal acessar, ver em que local que vai acontecer, né, a exibição, sim. Então esses detalhes dá para encontrar nas redes sociais deles. Muito bem. É isso aí, Panda. E a gente chega ao final do Flap Talk hoje, do dia 10 de julho, com aqueles recadinhos especiais aí. Falando da JetFlow Aviation Training. Diz aí qual o recado vindo da Flórida. Comandante Petri, nosso amigo. Nosso amigo comandante Petri nos convida a conhecer a JetFlow Aviation School, que é a sua melhor opção para você dar aquele upgrade internacional na sua carreira. Se você já tem a carteira de A320, você vai até a Flórida, fica 2 semaninhas, 15 dias, e você sai com a sua carteira FAA, fazendo tudo debaixo da mesma organização. Os check rides, o ground school, os simuladores, tudo com a nossa querida JetFlow Aviation. Nós temos também a AMF, a sua loja de carros importados em São Paulo, onde você encontra dezenas, centenas de carros exclusivos, vintage, supercarros, nacionais antigos, veículos únicos, que você só vai encontrar lá numa grande loja. Você vai ser muito bem cuidado por um grande time de pessoas que conhecem carros, são apaixonados, e tem mais, eles ainda podem até blindar o seu carro com um trabalho de absoluta excelência e nível de reconhecimento até das Forças Armadas Brasileiras. E finalmente a Azul, que ampliou a sua oferta de voos internacionais, adicionando, por exemplo, a cidade de Bariloche, né, e Mendoza nos Estados Unidos, ó, na Argentina. Iniciou também serviços para Madrid, já tinha começado Porto, Lisboa, Paris, enfim. O número de destinos internacionais continua crescendo e, claro, tem a maior malha de serviços domésticos, unindo mais cidades do que qualquer outra companhia aérea brasileira dentro do nosso país. Então, seja em destinos internacionais ou em destinos domésticos, para você voar com aquela qualidade, carinho, atenção dos tripulantes da Azul, você acesse voeazul.com.br, compre a sua passagem e descubra por que em Paris ou Parintins o céu é mais azul. Vou ficando por aqui, mandando um abraço da ensolarada Flórida para vocês que estão passando frio aí no Brasil e rezando, rezando mesmo para que os nossos líderes, sejam o nosso presidente Lula e o presidente Donald Trump, tenham um pouquinho de bom senso e voltem atrás e consigam, por vias diplomáticas e pelos canais habituais, desmontar esse cenário preocupante aí dessa troca de mensagens duras de ambos os lados e ameaças de sobretaxar. Não é assim que a humanidade vai caminhar para frente. Então, Sim. que Deus os Exatamente. ilumine. Fica a nossa torcida, apenas a nossa torcida. Vamos acompanhar os desdobramentos por aqui, né? Hoje, principalmente com a Bolsa de Valores aí, a B3 aqui
soltando fumaça, Panda, né? Eu tô acompanhando aqui, então vamos torcer para que a coisa Uhum. de fato saia da melhor forma É. possível, amigavelmente, né, diplomaticamente, que o Itamaraty haja, de uma forma muito sensata, né, e do outro lado também, e vamos torcer para que a coisa acabe bem. Com Porque é certeza. preocupante mesmo, não dá para pensar em outra imagem. É preocupante, Exatamente. bem preocupante. Bacana, pessoal. Então, com esse recadinho aqui de paz e amor que solicitamos aí de ambas as partes, né, chegamos ao final do nosso Flap Talk e a semana que vem estaremos mais uma vez aqui nos estúdios para melhor informá-los sobre o universo maravilhoso da aviação. Tá bom? Valeu mais uma vez pela participação, pela paciência e até a próxima semana. Um Tchau, grande pessoal. abraço. Até a Tchau, próxima tchau. semana.